Alô, vocês me escutam? Também não. Boa noite. Deixa eu ver se agora vocês estão me escutando. Se estão me ouvindo, reajam aqui no chat para eu saber, por favor. Boa noite, mais uma vez. Tá dando para ouvir? Posso seguir? Então vamos lá, agora sim, oficialmente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 360 Edu Summit. Esse evento muito especial, preparado pela Anima Educação, o maior ecossistema de educação do país, juntamente com o nosso parceiro Piesb. Meu nome é Andrea Leão, eu sou educadora aqui da instituição e é um prazer receber vocês aqui na nossa live, que é dedicada exclusivamente para o desenvolvimento dos nossos alunos. Mas eu também quero parabenizar algumas pessoas que estão aqui nesse evento e ainda não são nossos alunos. Eu quero parabenizar porque vocês fazem parte de um grupo seleto de pessoas que conseguiram conquistar uma das vagas externas, que eram limitadas e muito concorridas. Então, eu espero que vocês aproveitem muito cada oportunidade que terão aqui hoje. Bom, pessoal, o tema desse evento é um assunto que vai revolucionar os seus conhecimentos e posicionamento no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que vocês sairão daqui hoje com a mente ainda mais expandida, com uma visão ainda mais ampliada sobre liderança e empreendedorismo. Hoje nós vamos descobrir os segredos dos líderes de sucesso e transformar a nossa jornada empreendedora com princípios e hacks práticos de especialistas renomados. Então, aproveitem cada momento aqui hoje, que eu tenho certeza que será único e transformador na sua vida. E para trazer esses ensinamentos, eu quero pedir para vocês reagirem muito, colocarem muitos corações, muitas palminhas aqui no chat, para a gente receber o nosso querido palestrante, professor, escritor que já publicou 2 livros renomados, fundador da Sênior 4560, consultoria que apoia grandes empresas e startups, com 25 anos de atuação em empresas multinacionais, idealizador do podcast O Lado I, dedicado à transformação dos negócios e empreendedorismo. Com vocês, o maior, o melhor, Alexandre Vacla! Seja bem-vindo! Obrigado, André. Nossa, depois dessa. Eu fico até vermelho depois dessa apresentação. Boa noite, galera. Super obrigado, André e turma da Anima pelo convite. Um prazerzaço estar aqui. E nessa tocada aí de colocar no. Me conta aí de onde vocês estão falando, ou de onde vocês estão me assistindo. Qual que é a cidade que vocês estão? Meu nome é esse nome complicado, então a galera me conhece mais como Vacla. E eu queria já começar trazendo 3 dados, porque a gente cada vez mais, não sei se vocês têm reparado, a palavra empreendedorismo, ela tem ganho cada vez mais tração, mais muita gente falando, e não é à toa. O Brasil, não sei se vocês sabiam desse dado, mas o empreender está na terceira posição entre os maiores desejos dos brasileiros e brasileiras, perdendo apenas para ter uma casa própria e viajar pelo Brasil. Não sei se vocês sabiam também, 42 milhões de pessoas hoje já estão envolvidas com alguma forma de empreender, desde a pessoa que está vendendo alguma coisa na frente da escola até um fundador de uma startup. E outros 48 milhões declaram que querem empreender nos próximos 3 anos. Então, o apetite pelo empreender é cada vez maior e ele já é presente. Não é à toa, e aí a gente tem o contraponto disso que eu tô falando, eu tô vendo aí sou gaúcho, então eu tô vendo que tem gente aí, ó, Porto Alegre, sou de Porto também.
40% das novas empresas fecham suas portas antes de completarem 5 anos. E o mais interessante, ou mais aqui que eu acho que é preocupante, 64% dos empreendedores, né, que fecham os seus negócios não buscam qualquer ou não buscaram qualquer tipo de capacitação. E aqui a gente está falando, nós vamos falar bastante de educação, de aprendizagem, e o apetite pelo fazer também tem que ser respaldado pelo saber, né, pelo estar sempre atualizado nesse mundo absolutamente rápido, veloz que a gente está vivendo. Aqui em uma página a minha carreira, então tem a minha formação aí do lado esquerdo, sou filho da PUC aqui em São Paulo, depois especializações GV, Stanford University, palestrante profissional, transformação digital para uma escola sueca chamada Hyper Island, me formei também em ciências comportamentais. Na parte de baixo, são as associações que eu fiz parte, e também hoje as entidades que eu também faço parte. Isso também, gente, eu queria desmistificar, porque a academia, a escola, é um pilar importante de conhecimento, mas também essa parte aí horizontal de baixo é uma parte de networking importante. Então a gente tem que saber beber da escola, tem que saber beber do mercado. E onde é que a gente bebe? Das associações, das entidades, dos grupos. Aí também tem uma fonte de troca muito importante, né, nessa vida onde networking vale muita coisa. Minha carreira é feita em dois grandes pedaços. O primeiro pedaço é em 94 a 2019, onde eu sou um intraempreendedor, então eu empreendo dentro de empresas, e aí estão as empresas, metade dessa carreira em empresas de serviço, e a outra metade em empresas de bens de consumo no Brasil e na América Latina. E desde 2019 eu fiz uma transição, então eu empreendi dentro da minha própria carreira, saindo do intraempreendedorismo e empreendendo, montando um negócio, uma aceleradora onde eu ajudo startups. Mas eu já vou falar um pouco mais disso mais para frente. Vamos primeiro fazer um zoom nessa primeira parte aqui e falar sobre o intraempreendedor ou intraempreendedora. Acho que a primeira coisa que é importante aqui a gente deixar bem claro que intraempreendedor não é um cargo. Então, se você for numa empresa e falar, eu quero ser um intraempreendedor, o RH vai olhar para sua cara e falar, putz, não sei nem o que que você está falando. Intraempreendedor é uma atitude, porque o intraempreendedor ele pode ser um estagiário, um trainee, um analista, um gerente, um supervisor, um coordenador, um diretor, um vice-presidente e um CEO. Então, é um conjunto de atitudes que faz a pessoa ser um intraempreendedor. E aqui eu trago 4 das mais importantes delas. Explico. Criatividade. Por que criatividade? Ter uma mente criativa no mundo em constante transformação nos ajuda a ligar pecinhas não óbvias. Enquanto tem muita gente olhando, sempre tentando olhar para trás, o intraempreendedor ele está olhando para frente, para trás e criativamente encaixando essas pecinhas e formando novos caminhos. Então a gente sempre liga muito criatividade ao mundo da publicidade, né, de propaganda, de campanhas de comunicação, não necessariamente. Aqui a gente tá criatividade em negócios. Tem que ser uma pessoa que tem boa influência. Por quê? Porque o intraempreendedor, geralmente, ele vai ser um entre muitos, então ele tem que ter uma capacidade de influenciar pessoas. Então aquelas pessoas que naturalmente, costumam formar equipes, desde esportes até de amigos, têm uma boa propensão a ser bons intraempreendedores. Então influenciar é uma característica, uma habilidade bastante importante. Assim como a resiliência. Por que a resiliência? Porque o intraempreendedor, ele vai sempre, né, criativamente ligando pontinhos, oferecendo novos caminhos. E o que que acontece quando a gente oferece alguma coisa nova para as pessoas, geralmente? A gente toma um tapa na mão, né, fala: "Não, isso eu não vou fazer, o que a gente tem feito sempre tem dado certo". Então tem que ser uma pessoa que consegue se reinventar, buscar outros caminhos, consegue influenciar e não desiste nunca. Então tem que ter uma alta capacidade de resiliência. E por fim, a automotivação.
porque é difícil você ficar, né, fazer uma carreira sempre um passo à frente dos outros. Se você está sempre um passo na frente dos outros, você está sempre tentando trazer os outros para o mesmo lugar que você está. Logo, você precisa ter uma capacidade de autoconhecimento, automotivação, para fazer, né, essa energia contaminar as outras pessoas. Interessante que a gente vive num mundo, eu gosto de analogia e vocês vão me ver falando de várias delas aqui nesse papo. Não sei se vocês já se defrontaram com essa analogia, gosto muito. A gente vive um mundo hoje, principalmente pós-pandemia, com mudanças muito mais rápidas do que a gente jamais viveu. Outro dado, que é um dado muito interessante que pouca gente talvez tenha se dado conta, pela primeira vez na história, nós convivemos em sociedade, nas empresas, com 5 gerações diferentes. A gente tem desde dos baby boomers, né, aquelas pessoas que nasceram na década de 60 para trás, os gerações X, como eu, década de 70, 80, Y, o millennial, o Z e o alfa, que é a turminha mais nova ainda que está no ensino fundamental, que vai chegar. 5 gerações querendo coisas diferentes, trabalhando nos mesmos lugares e habitando uma sociedade. Então isso é absolutamente novo. Então o que eu quero dizer com isso? As vão surgir novas perguntas. Não dá para a gente continuar respondendo com as mesmas, né, respostas ou os mesmos guias manuais e mapas que a gente tinha. Então, aqui essa analogia do mapa e da bússola. A gente foi muito acostumado a um problema novo. Ah, peraí, deixa eu abrir a gaveta, ver o manual de instrução, o mapa. A gente até vê quem usa mapa. Eu desconheço, porque hoje usar um mapa, você pode absolutamente não chegar em lugar nenhum. Hoje você precisa de um GPS que ele está mudando literalmente online. Então eu gosto de usar mais a bússola, porque hoje mais do que a gente ter convicção no caminho exato, a gente sabe a direção. Então eu sei se eu tenho que ir para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, e eu vou explorando esse caminho e vou construindo esse caminho na medida que eu exploro. E daí vem outra inquietação, que é hoje, eu gosto muito de falar isso também, que atualmente não assumir algum risco pode ser o seu maior risco. Se você tem uma empresa para sua empresa, se você trabalha numa empresa para a empresa, e na tua carreira, se muitas vezes se você não assume algum risco, pode ser o seu maior risco. Então, e aí entra também de novo aprendizagem e conhecimento, porque não adianta a gente, eu cumpri, eu fiz um curso X e beleza, vou extrair valor disso. Cara, mas o mercado ele continua mudando. Será que você já tá estudando inteligência artificial, está estudando outras coisas que estão acontecendo, tecnologia? Ah, putz, mas eu não gosto muito. Legal, você não precisa ser um expert nisso, mas você precisa trazer isso para o teu cinto de habilidades. Então, hoje, não assumir algum risco, ou seja, não se mexer, pode ser um maior de todos os riscos. Aqui a gente foi treinado, educado, para sempre ter um alvo na frente, né, então quem trabalha com marketing é o famoso o target consumer, né, o consumidor-alvo, mercado-alvo. É interessante que são todos, sinônimos de guerra, né, consumidor-alvo, meu target, e ele ficava fixo lá, então, putz, eu vou falar com pessoas assim, a minha empresa vai falar, putz, eu tenho uma empresa de cosméticos, então ela vai falar mais com mulheres, ou eu tenho aqui uma linha mais para pessoas, negras, então para o cabelo crespo, então eu vou falar com esse target. A gente foi educado muito para, ó, eu tenho ali o alvo fixo e eu vou fazer alguma coisa para ele. Só que o mundo já não é mais esse. O mundo hoje é parecido com isso aí que vocês estão vendo nesse GIF. O alvo hoje ele continua mudando, porque aquela pessoa que consumia o meu produto, consumia a minha campanha ou me escutava, pode ter mudado de ideia, está vendo outra coisa, né. Eu acho que a gente vê isso até fazendo uma comparação aqui com um Netflix. A gente quer muito mais hoje
voar e explorar diversos temas, e de repente a gente encontra um, você começa a consumir aquilo, de repente você vê outro, começa a consumir o outro. Então o alvo hoje, ele é móvel. Então não dá para a gente ficar mais usando sempre as mesmas técnicas, sempre aquilo que a gente aprendeu, sempre olhando no retrovisor. A gente precisa explorar, precisa pensar diferente, ser criativo. Aqui, quando a gente está dentro de uma empresa, é isso muito comum, né, e eu sei que tem, imagino que tem muita gente aí, que mães que têm filho em casa, faz jornada dupla, tripla. Nossa, sempre tá né, ali girando 430 pratinhos, aqui tá literalmente tentando manter esse abacaxi aí e equilibrado. E por outro lado, quando a gente chega no trabalho, a gente escuta algumas frases que, puxa, em vez de nos acalmarem, nos dão mais pilha ainda, né? Que não, você precisa inovar, o negócio não está indo bem, puxa, tem que pensar fora da caixa, ó, tá vendo esse monte de startup fazendo esse monte de coisa, e a gente está aqui parado, o que que vai acontecer? Tem que pensar diferente. Então isso gera uma grande pressão e uma necessidade da gente ativar, da gente ter proatividade. E eu acredito que em vários momentos da minha carreira, e eu acredito que vocês também, a gente se sentiu um pouco assim, é ou não é? De como essa ovelhinha aí, que tenta ir para um lado, aí não consegue, fica girando e vai e não consegue sair do lugar. E quando a gente está falando de intraempreendedorismo, existem 4 grandes barreiras quando a gente quer empreender, intraempreender dentro de qualquer empresa. E essas 4 são: uma, tempo, porque eu estou lá no meu negócio fazendo, né, as atividades que eu preciso fazer, só que eu quero também fazer coisas diferentes, mas quando? Que tempo? Então, uma empresa que, eh, ela ajuda o intraempreendedorismo, ela tem que dar tempo para as pessoas. Porque o tempo, a gente está cada vez menos acostumado a ter aqueles momentos de, sabe, esse é o meu momento de pensar. Eu preciso de um momento de ócio para poder pensar e poder criativamente conseguir juntar essas pecinhas. Porque se eu fico lá no rolê e tô toda hora devendo coisa, empilhando 70 pratinhos, difícil eu conseguir trazer alguma coisa nova. Eu vou sempre estar, né, no preju, sempre vou estar ali tentando, né, recuperar o tempo, não tentando antecipar o que eu preciso fazer. Outro ponto também nas empresas que é super interessante ou que não é legal, né, para o intraempreendedorismo é o capital. Geralmente, quando alguma empresa, eu trabalhei em algumas delas, tem alguma crise ou momento de vendas, putz, a performance não está indo legal, não estou vendendo o que eu tenho que vender, aonde que a empresa vai lá e corta? Corta a inovação, corta novas iniciativas. Por quê? Porque ela vai voltar para aquele modelo de proteção. E qual que é o modelo de proteção? Ah, eu vou fazer o que eu tenho feito há 30 anos. Porque há 30 anos dá certo. Aí a minha pergunta vai para aquela provocação que eu fiz agora há pouco. Espera aí, mas se eu não assumir nenhum risco, talvez esse seja o maior dos riscos. Será que o que funciona há 30 anos vai funcionar nos próximos 3 anos ou nos próximos 3 meses? Eu não sei. Então, aqui tem esse corte de capital é muito perigoso para as empresas. Recursos, o que que eu quero dizer com recursos? Geralmente, quando a gente entra com um projeto novo, a gente entra com algo inovador, a gente não consegue os recursos ideais. E o grande risco aqui para o intraempreendedor ou intraempreendedora é seguir com o que tem. Então, se você não negocia o que você precisa para fazer um projeto bem feito, no final você não consegue cumprir. E a responsabilidade vai ser de quem? Sua. Então, muito importante que quem quer intraempreender exija os recursos necessários, o tempo necessário, o dinheiro necessário para fazer o que precisa ser feito. E finalmente metodologias, né, acredito que, boa parte de vocês deve conhecer as metodologias ágeis. Quem não conhece metodologias ágeis, já convido para estudar a respeito das metodologias ágeis,
porque isso é um modo de operar de startup que as empresas adotaram. E quando a gente fala de metodologias ágeis, a gente está falando de agilidade, não de rapidez. E aqui vem um grande erro também das empresas mais tradicionais, acreditarem que, é uma metodologia ágil, tem que fazer tudo assim. Cara, não é. Ágil significa que você vai eliminar alguns processos, você vai eliminar a hierarquia, vai deixar esse projeto mais ágil de ser executado, não necessariamente mais rápido. Então aqui agilidade não tem nada a ver com rapidez. Bom, aí fazendo essa jornada como intraempreendedor, né, e contando um pouco da minha história aqui, da minha carreira, em 2017 vocês viram, eu sempre participei de associações, sempre cultivei bastante networking, e aqui eu fui falar com um coach. E eu cheguei para ele, eu falei: "Putz, Ayrton, eu não, cara, eu tô já há quase 25 anos trabalhando em grandes empresas, né, como intraempreendedor, eu tô vendo um mundo aí de startup bombando, e eu não sei bem o que fazer". E aí ele virou para mim e disse essa frase: "Ô Vacla, vem cá, você tem sido esse cara sempre de um passo, 2 na frente das empresas, né, como se fosse um futurista guiando os negócios, muitas vezes arrastando uma pirâmide com um barbante, literalmente, né, ou empurrando uma pirâmide. Por que você agora não vai para essas empresas startups da nova economia e de tecnologia e ajuda esses caras a se organizarem?" E, gente, isso ficou na minha cabeça, sabe, eu fiquei matutando isso, e aí eu saí para um projeto pessoal. Eu saí da Nestlé, que é onde eu estava, e falei: "Puxa, eu vou conversar". E eu resolvi conversar com 300 pessoas. E aqui tá a foto real delas, não de todas, mas de uma parte delas. E eu dediquei 6 meses da minha vida para acessar o mundo e entender o que estava acontecendo. A minha grande questão era sentar com essas pessoas e trocar: "Olha, eu acredito que os negócios e o mundo está indo para esse lado, o que que você acha?". E a pessoa falava, então aqui eu falei com os fundadores, os Mesquita do Estadão, falei com a Fiamma, que na época era presidente do Twitter, Ana Paula Padrão, para dizer alguns nomes aí talvez que vocês conheçam, com 74 headhunters, vários presidentes de agência, com Salles Neto, Jaime Troiano. Puxa, eu falei com tanta gente, e foi muito produtivo. E a gente tem, às vezes, muitas dúvidas sobre o que fazer, e a gente, às vezes, tem muita vergonha de perguntar. E aqui eu fui completamente aberto, simplesmente com essa pergunta, falando: "Olha, eu acredito que o mundo está indo para essa direção, o que que você acha?". E a conversa ia, ficava 1 hora em cafés presenciais. Isso me trouxe muita riqueza, e essa riqueza toda eu levei para um livro, porque eu queria fechar essa minha vida de mundo corporativo. E o jeito de fechar foi escrevendo um livro. Então, outros 6 meses eu dediquei para escrever esse livro, de próprio punho, 246 páginas escritas para fechar o primeiro guia prático de intraempreendedorismo do Brasil, porque eu vi que não existia nenhum guia, e eu queria transmitir um pouco tudo aquilo que eu tinha vivido, passado, na real, dado o como fazer num guia, e foi o Invente Seu Lado I, que foi publicado pela editora Buzz, e essas fotos aqui são minhas na Bienal agora, nesse último sábado, dia 14 de setembro, relançando esse livro. Quem quiser, depois ele está ainda em tempos de Bienal, ele está com uma promoção legal na Amazon também, depois quem tiver curiosidade, pode procurar por lá. Vamos agora fazer então, aqui eu achei que, puxa, fechei esse primeiro módulo de carreira. Tive medo? Pacas. Tinha insegurança? Muita. Pode dar ruim? Pode, mas eu falei: "Cara, só tem um jeito de descobrir, eu vou". E aqui eu poderia ter, feito de várias maneiras, mas eu resolvi meter a cabeça, estudar, entender e começar a fazer, aprender pelo fazer. E aí eu fundo a Sênior 4560 em 2019.
E aqui eu acho que vem uma reflexão também interessante, porque quando a gente principalmente vai para o mundo empreendedor, saído de uma empresa mais consolidada, de uma Nestlé, de uma HBO, onde eu saí, onde eu ajudei, eu tinha uma posição de diretor de marketing na América Latina, e eu ajudei a lançar a última temporada de Game of Thrones na América Latina, então, putz, muito legal, super bacana. E eu falei: "Pô, eu vou para o mundo startup, eu já vou chegar com um caminhão, né, de experiência e de conhecimento. Então o meu plano A vai ser, pô, eu vou rapidamente vir e já daqui a pouco eu tenho uma startup, assim, voando". Gente, não foi assim, não foi assim. Aí eu fiz um plano B, pô, vai demorar um pouco mais, talvez 1 ano, 2 anos. A vida real é essa aqui embaixo, e eu diria para vocês que nessa jornada, depois de 5 anos eu estou aqui, ó, onde está essa flechinha. Porque a vida, quando você está empreendendo, você está num lugar absolutamente desconhecido, então tem tudo a ver quem é empreendedor ou quer empreender, você tem que aprender a explorar e a buscar conforto no desconforto. É uma carreira incrível, eu tô nela nesse momento há 5 anos, não me arrependo, tem você tem que ter isso muito, assim, esse desejo muito forte dentro de você, muito conectado com o seu desejo, o seu propósito, porque é uma jornada bastante de altos e baixos, e de muito aprendizado. E aí você fica um pouco assim, né, fala: "Cara, meu, puta, eu estava lá no conforto do mundo corporativo, agora eu venho empreender aqui, meu, e agora?". Isso tem também a ver um pouco com a dinâmica do mundo. E aqui outra analogia, eh, a gente foi acostumado, ou a gente às vezes olha muito o mundo de uma forma, eu acho ainda um pouco poliana, como se ele fosse uma lagoa e eu tô lá com um grupo, né, que seria a minha empresa, num barco a remo. Aqui as condições são calmas, eu estou olhando para trás, certo? Quem está remando está olhando para trás e tem um timoneiro lá que seria a liderança, está olhando para frente e está falando, ó, vai para cá, vai para lá, e está tudo certo. Se um concorrente chega mais, eu remo mais rápido, e se resumir a isso. Essa eram as empresas, né, até um tempo atrás. Só que hoje, para mim, a nova analogia que faz sentido no mundo é uma descida de rafting. E qual que é a diferença do rafting para essa remada mais tradicional? Gente, quando a gente se programou amanhã para fazer uma remada em qualquer rio, aí para quem é do sul no Taquari, ou em Brotas aqui para quem é de São Paulo, a gente vai descer no rio. Só que de repente de noite chove, e a gente fez todo um planejamento para um rio com um leito meio médio, aí chega lá, tá transbordando o rio. Cara, meu, mudou a rota completamente. Putz, larga o barco lá dentro, eu, pô, pensei naquela pedra, a gente tem que virar à direita, só que a correnteza nos leva à esquerda. Improvisa, rápido, o que que nós vamos fazer? De repente cai alguém do barco, eu sigo, eu paro para pegar essa pessoa para dentro do barco, falo para ir para a margem, o que que eu faço? Então a gente acaba vivendo em um contexto de constante replanejamento. Então ter aquele lembra, alvo fixo, e eu vou aqui, nada vai dar ruim, não, isso não existe mais. Eu provocaria vocês a pensar sempre como um rafting, quase como, ó, meu plano A, B, C, D. E também não adianta fazer, ó, meu plano para é que nem promessa de ano novo, né, que a gente, geralmente nunca cumpre. Eu vou fazer esse ano essas 5 coisas, dali a 2 semanas a gente esqueceu. Então, hoje no mundo de negócios, no mundo que a gente vive, vale muito mais, olha, qual que é a minha meta agora para esse mês, ou para esses 3 meses, consegui, vou para a próxima. Então a gente tem que ter ciclos mais curtos de planejamento. E aqui vem a diferença, e aí eu vou perguntar para vocês, para tomar uma aguinha aqui, qual que vocês acham? Existem 2 diferenças entre quem intraempreende ou quem empreende dentro de uma empresa e quem empreende fora no mundo. Quais são essas 2 diferenças? Alguém chuta aí? Coloca no chat aí para eu ver. Sem medo de ser feliz, hein. Quais são as 2 diferenças?
Vamos ver. E aí, turma? Acho que está com um pouco de delay aqui, um pouco de atraso no. O que que vocês acham que são as duas diferenças? Ninguém! Vou falar então. Recursos e liberdade. Quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem muito recurso e pouca liberdade. Já pensaram nisso? Você tem, se eu preciso empreender, eu tenho uma dúvida de finanças, vou para o departamento financeiro. Eu preciso contratar alguém, vou lá para o RH. Então você tem, putz, meu computador quebrou, alguém traz um novo para você. Só que você não tem muita liberdade, porque você precisa, né, trabalhar dentro dos processos, dos fluxos e navegar dentro desse caldo corporativo. Já no mundo empreendedor, é exatamente o contrário, você não tem recurso. Então, né, você pode estar dentro daquela jornada do eu empreendedor, ou mesmo com um grupo pequeno de pessoas, ou 40, 50 pessoas, não importa, você não vai ter todos os recursos, mas você tem plena liberdade. Então, isso que diferencia. E aí sempre me pergunto, um excelente intraempreendedor pode ser um ótimo empreendedor? Não necessariamente, porque as habilidades são distintas. Você consegue viver com pouco recurso ou não? Como é que a escassez toca você? Quando você passa um, dois, três, quatro, 5 meses, um ano sem ganhar nada, acreditando no sonho e fazendo, trabalhando. Isso é para algumas pessoas. Dá para todo mundo fazer? Dá. Mas tem que entender que empreender também é você tem que, de alguma forma, conviver com a escassez, até fazer o seu sonho realidade. E aqui eu coloco algumas características, né, chegando aí já mais para o final do nosso papo, sobre o que é empreender. Isso aqui, aprendizados próprios desses meus 5 anos no dia a dia de startups. Eu já atuei em 8 startups nesses últimos 5 anos, dos mais diversos segmentos. Número um, flexibilidade. Quem trabalha, quem aí trabalha numa empresa, você tem uma descrição de cargo, você tem uma caixinha, você tem uma responsabilidade. Numa startup, foi um dos primeiros aprendizados que eu tive, você tem que atuar basicamente como um polvo. Ou seja, você tem que fazer um pouco de tudo. Porque lembra que eu falei, você está num ambiente escasso. Então de repente você tem uma dúvida, putz, para quem que eu vou perguntar? Cara, essa pessoa nem existe ainda na startup. Então, ou eu tenho que sair com essa resposta, ou eu tenho que buscar essa resposta. Então, o meu tentáculo precisa ir para outro lugar. Ou, às vezes, tem alguns departamentos ou algumas funções que acabam sendo trazidas para uma startup depois. Por exemplo, uma área de atendimento ao cliente. No começo, eu não estou preocupado com o atendimento ao cliente, porque eu nem tenho produto, nem vendi. Isso vai vir depois. Então, e no começo, você que vai ter que fazer. Então, tem essa habilidade para ser um polvo muito importante. Sujar a mão na graxa. Isso aqui é um outro grande aprendizado. Eu era uma posição bem alta no mundo corporativo. Eu volto para uma startup, e eu fui para uma startup de 13 pessoas. E eu precisava fazer campanha de mídia paga. Quando eu estava lá na HBO, quando eu estava na Nestlé, eu tinha uma agência, tinha um monte de pessoas na equipe. Aqui era eu. Então eu tinha que criar, eu tinha que fazer o copy, né, a arte, tinha que pensar na mensagem, no call to action e programar a mídia. Vaclav, você sabia tudo isso? Algo eu sabia, algo não. O que eu fiz? Fui estudar, fiz curso, meti a mão na graxa, aprendi e hoje eu sei. Então, de novo, vocês estão vendo que toda hora eu tô voltando para uma habilidade que é muito característica de quem quer empreender ou intraempreender, que é a curiosidade. Eu não sei, vou atrás, vou fazer. Tem aquele ditado que eu adoro também, que é camarão que dorme é onda leva. O intraempreendedor e o empreendedor não dorme. Não estou dizendo não dorme de noite, mas numa dessas
eu não vou ficar parado, eu vou me mexer. Colaboração sem esperar retorno. Então, no mundo do empreendedorismo, a colaboração é muito ativa, porque como você está num ambiente de escassez, você não tem acesso a tudo que você precisa, você ajuda sem esperar nada em retorno. Já quem está dentro de uma empresa, talvez se reconheça mais como uma colaboração como o Congresso Nacional. Então, é muito mais uma transação, uma troca. Eu vou te ajudar, mas o que que você vai me dar? Tem muito essas negociações políticas numa empresa estabelecida. Numa startup, onde tem muita escassez, todo mundo se ajuda. Então é outro tipo de colaboração. Eh, e é onde a falha significa aprender, não errar. Né? Aqui outra grande diferença entre uma empresa tradicional, né? Então o intraempreendedor ele vai ter que ir com um pouco de cuidado para ver o tamanho da falha que ele pode cometer. Já quando você está num negócio próprio, às vezes você está falhando porque você está fazendo uma coisa nova. Não é que você está falando de propósito. Você acreditava naquilo, foi lá, testou, não rolou. Aprendi, não vou fazer de novo. Como é que eu faço melhor a próxima vez? E está tudo bem, não tem problema nenhum. E finalmente essa resiliência, que eu acho que é característica das duas, né, profissões, eu não sei se vou chamar profissões, mas dessas duas modalidades de empreendedorismo. E quando eu saio de uma empresa tradicional, de 25 anos numa empresa tradicional e vou para startups, demorou um pouco para cair uma ficha que eu acreditei. Na minha cabeça estava, puxa, eu já era lá diretor América Latina da HBO. Eu vou cair na startup, eu já vou ficar lá no topo. Negativo. Eu fui lá para o final da fila. Então, a gente aceitar que a gente, numa mudança de carreira, a gente vai lá para o fim da fila, é difícil, né? Machuca o ego. Então, essa hora você tem que pegar o ego, rasgar, jogar fora e falar, cara, eu quero fazer isso porque é importante para a minha carreira, para o meu futuro e é o que eu gosto de fazer. Então eu vou atrás disso. E se eu tiver que ir lá para trás da fila, eu vou mais rápido do que eu fui a última vez. Né? O que eu demorei 25 anos, talvez nessa nova carreira, eu demore 5, 6, 7 anos para chegar no mesmo lugar. Bom, chegando aqui para o final, queria fazer uma analogia. Deixa eu parar um pouquinho aqui para ver o chat, que está bombando aqui esse chat. Boa, legal, gente. Perfil comportamental. Deixa eu ver aqui. Marcos, perfil comportamental. O empreendedor é compreendido a partir de seu perfil comportamental. Sim, o intraempreendedor, ele, de novo, ele não é um cargo, né? Então, muitas vezes, se vocês forem na empresa de vocês, e vocês mesmos podem ser intraempreendedores e vocês nunca se deram conta. Eu fui 25 anos um intraempreendedor e eu me dei conta disso no final desses 25 anos. Porque é uma palavra que ainda não é muito falada, a gente acaba ligando muito mais à inovação. Inovação é uma atividade de intraempreendedorismo. Transformação digital é uma atividade de intraempreendedorismo. Então a gente está muito mais habituado à inovação do que o intraempreendedor. Bom, voltando aqui no conhecimento. Acredito que a maioria de vocês aprendeu o seguinte: bom, vai lá, estuda, né? Pega conhecimento, enche um balde de conhecimento, pega todas as ferramentas lá, se prepara e vai encarar o mundo. Pega esse balde e atravessa o deserto, porque você vai ter água para atravessar até o final do deserto. Né? Então, até onde for o final da sua carreira, você vai estar bebendo desse conhecimento desse balde. Então, imagina que a água aí é o conhecimento. Então, eu enchi o balde, me formei, fiz graduação, pós-graduação, MBA, tudo lá no meu caso, na década de 90, e hoje, em 2024, eu estou bebendo daquele conhecimento. Gente, isso não é mais possível, porque o mundo, como a gente viu, né, eu trouxe algumas analogias lá da remada tradicional e do rafting, o mundo hoje ele muda muito rápido. Então esse balde hoje, quando a gente ganha esse balde, ele já vem furado. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocando conhecimento dentro dele e tem conhecimento que eu tenho que entender que eu preciso jogar fora. As habilidades que eu tinha e as técnicas táticas que eu usava
em marketing, em negócios, em 2010, que estão lá no meu currículo, em 2000, em 1990 e tantos, cara, são legais, mas não servem mais para hoje. Ah, pô, jogo tudo isso fora? Não, isso construiu quem eu sou hoje. Mas se eu for usar a mesma coisa que eu usava nos anos 2000, 2010, hoje, cara, eu estou absolutamente ultrapassado. Era um mundo analógico, não era um mundo digital. Então a gente precisa continuar se abastecendo de conhecimento. Não dá para a gente parar de estudar, não dá para a gente parar de se abastecer. Vocês já devem ter ouvido aquela frase, o lifelong learning, né, que é a gente aprender a vida inteira. E dou outra provocação para vocês. Em tese, né, diz a ciência, que viveremos até os 100 anos. Os nossos avós, ou pelo menos os meus avós, com 55 estavam aposentados. Se eu vou até os 100 anos, eu vou ter que trabalhar até os 70. Então, para eu chegar até os 70, eu preciso me manter atualizado, porque o mercado vai mudar, as empresas vão mudar, os negócios vão mudar. Coisas que a gente nem imagina que vão existir, existirão. Assim como a gente olha no retrovisor, a gente vê profissões que antes existiam e hoje não existem mais. Faz sentido? Muito bem. E aí vem, hein? Aí vem. Já que conhecimento é algo tão importante, então a Anima, hoje nessa live, tem um desconto surpresa para vocês se abastecerem de conhecimento. E junto com esse desconto surpresa, vocês vão ter acesso gratuito ao aplicativo Viva, onde tem mais de 50 cursos profissionalizantes. Pacote Office 365 gratuito, né? A gente sabe que eu acabei de renovar o meu Office, é uma pedrada, né? Então que não está muito no nosso plano, de repente vem, então aqui mais um benefício super útil. Carteirinha do estudante do Santander e um plano estudantil em diversas plataformas, Spotify, Adobe e outras. Mas espera aí, a gente tem aqui umas 200 pessoas nesse papo, estou vendo aqui 185. Gente, não é para todo mundo não, porque dá todo esse pacote mais esse desconto surpresa, 40 vagas, apenas 40 vagas. Então, o que vocês precisam fazer para entender qual que é esse desconto? Descobrir o desconto. Coloca aí no chat, eu quero, e o WhatsApp de vocês. Que enquanto eu vou agora para uma sessão de perguntas, para a gente bater um papo, para responder perguntas de vocês, a equipe da Anima vai pegar os WhatsApps dos primeiros 40 que colocarem eu quero e o WhatsApp, e vai revelar esse desconto surpresa, que eu tenho certeza que vocês estão curiosos. E quem não está com sede de estudar, e se vocês não botarem eu quero, quem vai botar sou eu, porque ó, gente, é legal, hein? Eu sei qual que é o desconto, não posso falar. Aqui botaram É um isso. zip na minha É boca. isso mesmo, Vacla. Deixa eu aproveitar aqui antes de você entrar nas perguntas, deixa eu fazer um comentário que assim, tá sensacional essa live, grandes ensinamentos você tá trazendo pra gente. Eu tava aqui com meu caderno, minha caneta, só anotando ensinamentos maravilhosos e pelos comentários aqui eu tô vendo que o pessoal também tá gostando bastante. E aí, quando eu estava ouvindo aqui os seus ensinamentos, você falando também sobre os estudos, sobre educação, sobre desenvolver essa importância, na hora, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi dessa semana do maior palestrante sobre gestão do tempo do nosso país. E, inclusive, ele é meu mentor, Rafael Medeiros. Ele simplesmente, essa semana, em um dos ensinamentos, ele falou assim, ó, sabe o que diferencia eu de um profissional que eu olho, admiro e penso, nossa, ele sabe muito. Eu queria ser assim, eu queria chegar no nível dele. O que diferencia eu dessa pessoa? Simplesmente é o tempo que eu dedico estudando, buscando conhecimento, buscando me desenvolver nessa frente, nessa área, nessa atividade que eu quero ser uma profissional de excelência. E aí eu fui pensando, você foi falando, essa frase me veio à mente, eu comecei a pensar, nossa, às vezes a gente dedica tantos esforços para buscar, para comprar materiais novos, ferramentas novas, para tentar se aperfeiçoar em determinado nicho, determinada atividade. Vou até dar um exemplo aqui para o pessoal entender um pouquinho mais. Ó, há poucos meses eu decidi que eu gostaria de começar a me posicionar no marketing digital, no mercado digital.
eu decidi que eu queria também me tornar palestrante, colocar conteúdos de podcast. Sabe o que, que eu fiz, gente? Escuta só, olha o que, que eu fiz. Eu comprei microfone, inclusive, ó, vou até mostrar para vocês, olha só. Ó, tá vendo aqui, ó? Comprei microfone, comprei aquelas luzes para iluminar o rosto, deixar a gente mais bonito, sabe? Comprei até roupa, comprei uns terninhos, investi um dinheiro e falei: pronto, agora ninguém me segura, vou começar a palestrar, vou começar a fazer os vídeos e vou me posicionar no mercado digital. Aí eu sentei na frente do computador, aí começou, cri, cri, o que, que eu faço? E agora? Como é que faz? Qual que é a técnica? Qual que é o correto? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? E aí eu entendi que eu estava agindo de maneira errada. Eu decidi investir o meu dinheiro em materiais, equipamentos para eu me destacar e crescer, mas na realidade, o meu primeiro investimento tem que ser em conhecimento. E aí sim, eu consigo ampliar a minha mente, a minha visão e consigo crescer. Porque senão, gente, é como entregar uma Ferrari nas mãos de uma pessoa que não sabe dirigir, de nada adianta. E aí eu pergunto para vocês, diante desse presente que o professor Vaca, nosso palestrante, trouxe aqui, quanto você está disposto a investir nos seus estudos? Quanto você está disposto a investir no teu conhecimento para crescer, para se desenvolver, para subir de nível? Acontece que muitas vezes a gente se prende assim, ó, mas eu não tô com condições agora de começar a estudar não, porque eu tô me apertando, fazendo uma força para tentar trocar de carro. Mas eu vou contar um segredo que eu aprendi. E depois que eu comecei a colocar isso em prática na minha vida, porque eu mudei a minha mentalidade, a gente precisa olhar com olhos de pessoas de sucesso. Sabe como que elas olham? Elas não pensam assim, não, eu não tenho dinheiro para investir em conhecimento porque eu estou me apertando, juntando as moedas para comprar um carro, trocar de carro. Não. Elas pensam assim, ó, eu vou investir em conhecimento, porque esse conhecimento vai me permitir comprar o carro dos meus sonhos. Eu vou investir em conhecimento, porque esse conhecimento vai me permitir pagar a melhor escola particular para os meus filhos, formar os meus filhos na faculdade, comprar uma casa melhor e dar um conforto maior para minha família. Essa é a mentalidade de pessoas de sucesso. Então, hoje, com esse presente que o professor Vacla mostrou aqui, que a Anima está entregando para vocês, são 40 vagas. Corram, se você ainda não colocou no chat, coloca eu quero e o número do teu WhatsApp, que a nossa equipe está de plantão e vai te acionar. De repente pode ser que você olhe o chat e fala, putz, 40 pessoas já falaram, já perdi. Não, não, não. Manda aqui, sabe por quê? São as 40 primeiras pessoas que fecharem, que efetivarem a matrícula. Então, meus queridos, enquanto não fechou a matrícula, tem vaga disponível. Acelera, corre aí, porque com certeza uma vida extraordinária está preparada para você, mas depende das atitudes que você tem no dia de hoje, tá bom? Professor Vacla, agora nós temos que abrir para as perguntas, que eu tenho Boa. certeza que o pessoal está preparado, Não, né? e André, complementando o que você falou, que eu assino embaixo, conhecimento ninguém tira da gente. A gente, às vezes, está pegando, juntando dinheiro para trocar de celular, e aquele é um, putz, né, um objeto de desejo, mas o nosso celular está funcionando, cara, vai tocando, mas conhecimento ninguém tira de você, é uma vantagem competitiva. Imagina que você tem um cinto de utilidade, você está colocando mais uma habilidade nesse cinto, num mundo extremamente competitivo. Então, o conhecimento, para mim, é o maior bem e valor que a gente pode. Para mim, nunca foi custo, sempre foi investimento. Boa, perguntas. Contem-me tudo, não me escondam nada. Dúvidas, inquietações, alguém que não concorda com alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver no. Deixa eu olhar no chat aqui, ver se já apareceu alguma aqui.
Ó, o Marcos Francisco participou bastante. Já colocou "eu quero" aí, Marcos? Deixa eu ver. Quero ver, hein. Tã. O César Augusto aqui sobre intuição. Intuição é sempre bom. O intraempreendedor, o empreendedor, ele precisa ter eu brinco que isso é uma combinação entre arte e ciência, né, a criatividade da arte, da gente entender aquilo, ter aquele insight, ter aquele, sabe, acho que tem alguma coisa aí que vale a pena explorar. Mas também aí a busca pela razão, porque muitas vezes se no intraempreendedorismo, quando eu estou dentro de uma empresa, eu tenho sobra gente, né, que eu chamo dos anticorpos, para me dizerem não e para provar minha tese, quando você está num mundo de absoluta liberdade, você vai fazendo e às vezes você está tão cego ou movido pela tua paixão que falta aquele componente de razão. Então, para quem empreende, eu sempre gosto de sugerir, olha, tenha um mentor, exatamente o que a Andrea comentou, tenha um mentor, alguém que você vai debater as ideias que você tem, os seus planos, sempre importante. Bate com alguém, porque às vezes a gente só fica batendo as nossas paixões paixões e ideias com o espelho, e o espelho responde o que a gente quer. Então, é legal a gente também ter, por mais que a gente fique bravo, né, quando a gente está muito com vontade de fazer determinada coisa, a gente vira um rolo compressor. Mas é bom também a gente ter alguém que: "Puxa, você já pensou nisso? Olha isso aqui, não sei se é bem assim". Essas provocações são sempre muito importantes. Como encontrar esse mentor? Ótimo. Eh, Américo, encontrar esse mentor, eu vou dizer o meu caso, tá. Eu, ao longo da minha carreira, eu sempre tive pessoas que estavam um passo aonde eu queria chegar. Então, por exemplo, na época que eu era supervisor, eu tinha um gerente que eu gostava, que eu achava legal o jeito que ele conduzia as coisas, e vira e mexe eu convidava ele para almoçar, para a gente bater um papo. Na época que eu era gerente, um diretor, na época diretor, um presidente de empresa. Então, a minha melhor recomendação de um bom mentor é uma pessoa que está no passo seguinte aonde você gostaria de chegar. Porque essa pessoa vai te dar, não adianta, quando eu sou estagiário, eu vou falar com o presidente de uma empresa. Cara, aquela realidade está tão distante, eu não entendo nem o que a pessoa fala. Então a pessoa não vai dar liga. Quando eu estou na pessoa seguinte aonde eu quero chegar, ela vai me dar passos concretos de o que eu preciso fazer, como é que eu me preparo, quais são os desafios dela, como é que ela se preparou para estar naquela posição. Então vão vir conselhos bem, assim, aterrizados e úteis. Perfeito. Vacla, Hum. o pessoal está pedindo aqui no chat para a gente colocar um link para eles conseguirem nos acessar. Pessoal, eu vou falar para vocês o porquê que nós não fizemos assim direto. É que numa outra live que a gente fez, o pessoal falou que estava com dificuldade, porque quando eu clicava no link, acabava caindo a live para eles. Então a gente preferiu pedir para vocês mandarem aqui o WhatsApp, mas eu já vi que vocês preferem sim o link. Então, maravilha, tá tudo bem. Aprendemos aqui hoje com vocês qual é a preferência. E quero dizer que aqui no chat acabamos de colocar um link onde vocês podem clicar, vai entrar direto lá no WhatsApp da nossa equipe e aí elas vão dar andamento na matrícula de vocês com esse desconto surpresa, esse presente especial, tá bom? Então olhem ali, ó, tá pelo login do 360 Edu Summit. Acabaram de colocar um link, é só clicar que vai direcionar para o WhatsApp para vocês interagirem, tá bom? Obrigada por pontuarem aqui para a gente que vocês preferem o link. Nas próximas a gente já segue direto nesse formato, tá bom? Obrigada. Legal. O Américo também, essa questão que você faz aqui do eu estou confortável numa zona de conforto CLT e eu tenho muito receio de sair para empreender e fazer aquele famoso salto de fé. Eu vou te deixar uma inquietação. A CLT, por muito tempo, num mercado, numa condição mais estável, ela nos dava segurança. Eu pergunto para você, hoje estar empregado é seguro? Não sei. Então eu prefiro, quem está empregado, está confortável, está feliz,
toca a ficha. Mas mesmo para continuar empregado, você precisa continuar se preparando, senão você mais rapidamente vira obsoleto. É só olhar nas empresas, aquelas pessoas que se recusam a se atualizar, elas vão sendo colocadas de lado até serem desligadas da empresa. Então, estando dentro ou fora, a gente precisa continuar sempre em preparação, e hoje muito mais. Hoje a gente fica, e eu não estou falando aqui fazer: "Putz, eu preciso fazer um MBA, então a cada 2, 3 anos". Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa, porque os conhecimentos eles caducam, né, ou eles perecem cada vez mais rápido. Então é importante a gente fazer uma formação sólida e depois a gente pegando, imagina como uma árvore de Natal. Então eu vou primeiro construir minha árvore e aí depois eu tenho os enfeites dessa árvore. Então, puxa, agora a inteligência artificial, olha, eu vou buscar conhecimento aqui. Ah, eu quero ser um expert nisso, então eu vou buscar um conhecimento profundo, fazer um curso mais pesado. Não, eu preciso só saber o que está sendo falado. Cara, eu vou pegar algo mais leve, mas eu trago isso no meu cinto de utilidades. Então, é importante, a gente ainda liga o mundo CLT a um mundo seguro. Eu não sei não, viu. Então eu diria que para você se manter, estude, para você sair, tem que ter coragem, tem que fazer uma reserva financeira, tem que fazer um planejamento financeiro sim, eh, e aí vai. Mas não tem, o quando isso é muito pessoal, né, para cada um. Não tem como falar: "Puxa, cara, aqui é o momento de você fazer o salto de fé". Tem gente que não quer fazer o salto de fé, quer ficar na empresa, extrair o máximo valor e tá tudo bem. Acho que não tem o certo e errado aqui. Que mais? Mais pergunta, gente? Tô olhando o chat aqui. Andrea, você vai me dizendo aí o tempo, tá? Tá bom. Estou atenta aqui também. Se mais alguém quiser mandar uma pergunta, pessoal, já manda agora que nós estamos já para encerrar. Boa. Última É, chamada para quem tem dúvida, pode e mandar. aqui, eh Bill, você fez um comentário aqui que eu vou te trucar, porque aqui não é sobre vender curso, aqui é sobre progredir intencionalmente. Hoje, acho que a escolha de estudar ou de fazer alguma coisa é de cada um, mas o mercado ele olha cada vez com mais cuidado quem está preparado e quem não está. E é muito importante. Eu quero, sempre quando o mercado olhar, eu estou preparado, do que o mercado olhar para mim e eu virar vítima e falar: "Ó, não, putz, essa pessoa não tá". Então, aqui eu acho que é muito mais um presente da Anima, uma provocação, e eu tentei fazer boas provocações aqui para vocês, porque quantas vezes a gente, senta no sofá, reclama: "Putz, nossa, agora a inteligência artificial vem aí, vai tirar um monte de emprego, putz". Enquanto a gente fica aí isso não tô falando para você, tá, Bill, tô falando aproveitando o teu ponto para trazer essa provocação. Quantas vezes a gente acaba ficando e eu na minha carreira também, em alguns momentos, eu fiquei esperando, eu falei: "Cara, vou tocar aqui, tá tudo legal". De repente, na Diageo, uma das empresas que eu trabalhei, eu tinha uma posição super confortável de diretor da América Latina, excelente salário, excelentes benefícios, e de repente a matriz falou: "Olha, nós vamos cortar todos os papéis regionais". Acabou. Não é que isso foi eu estava vendo essa fumaça sair. Acabou. Eu perdi ali o emprego, shazam, rápido, pum, sabe, tirou um tapete embaixo. E aí? Então hoje esses movimentos tendem a acontecer cada vez com maior frequência. Então a nossa capacidade de se preparar, aquilo o exemplo que eu dei, a analogia do balde, da gente sempre estar com esse balde enchendo e estar buscando conhecimentos. E aqui, para mim, hoje tem muito conhecimento muito mais acessível. A gente vive num mundo muito mais abundante de conhecimento. A gente pode hoje, pegar micropílulas no YouTube, depois, eu quero uma curadoria desse conteúdo, eu quero um lugar onde eu consiga debater com outras pessoas. Puxa, vou lá fazer um curso, porque não é só o professor, ali você tem a troca. Então, esse espaço de aprendizagem, muito, muito, muito importante. Quantas pessoas eu Isso, conheci ao longo da carreira fazendo estudando.
É verdade. Ó, tem um pessoal que tá mandando agora, eu quero, tem um pessoal que tá perguntando aqui, então, para quem não conseguiu ouvir no momento que eu falei, eu vou reforçar para vocês, tá bom? Tem um link fixado ali, ó, que foi enviado pelo login 360 EduSummit. É só clicar nesse link que entra direto no WhatsApp da nossa equipe, que está preparada, já atendendo aí vocês, já dando andamento nas matrículas do pessoal que já acionou eles, tá bom? Então, clica no link que está fixado que vocês já vão interagir pelo WhatsApp, tá bom? Professor Vacla, nosso querido palestrante, chegamos ao final da nossa live. Posso responder só uma última, André, aqui Claro, para pode ficar à que a vontade. Daiana acabou de colocar uma pergunta aqui, ó, o que Maravilha. vale mais a pena? Eu empreender ou fazer uma graduação e trabalhar no mercado? Geralmente quem empreende não faz faculdade. Cuidado, Daiana, isso não é uma verdade absoluta. Hoje, para empreender, depende do que você quer dizer com empreender. A gente vai ter os empreendimentos, pô, mesmo para abrir uma loja, para abrir uma franquia, abrir uma loja, você tem uma condição de progresso do teu negócio, sem conhecimento você não vai dar 3 passos. Você vai ficar na informalidade. Aí depois, tem gente que consegue? Tem, mas você quer olhar para a exceção, a capa da revista, que é aquele um em 100 milhões, ou você quer se preparar e aumentar as suas chances de sucesso? Então, eu acho que a gente tem que ter um mito que eu acho que hoje é cada vez menos verdade. Sempre vão existir exceções. Eu não vou querer ser uma exceção, porque vai que eu não sou. Aí eu deixei passar um tempão e não me preparei. Então aqui a opção de empreender versus, trabalhar numa empresa é muito pessoal. Para as 2 a gente precisa se preparar, porque eu preciso ter conhecimento financeiro, ter conhecimento, de tecnologia, né, o mundo hoje é totalmente digital, então se a gente não sabe, entender uma coisa é eu ser usuário de rede social, outra coisa é usar a rede social para atrair clientes. Uma coisa é eu produzir conteúdo e escrever alguma coisa, outra coisa é eu produzir esse conteúdo com gatilhos mentais para atrair consumidores para o meu negócio. Então tudo isso, eu vou aprender na academia, eu vou aprender, né, em coisas que já foram codificadas e estão lá para me ajudar a acelerar esse caminho. Faz sentido, Dai? Eu quis responder a tua pergunta que eu achei bem pertinente aqui para a gente fechar. Com certeza, a dúvida dela, eu tenho certeza que foi a dúvida de outras pessoas também, né? Vacla, tem outras pessoas aqui perguntando, um pessoal que entrou agora também na live, perguntando como que faz para aproveitar esse desconto surpresa, essas condições, para continuar estudando, se desenvolvendo profissionalmente. Então, olha só, para quem entrou agora, quem não conseguiu acompanhar o que eu falei antes, tem um link fixado aí no chat, pode clicar lá. Foi enviado pelo login 360 Edu Summit. Clica no link, vai entrar direto no WhatsApp da nossa equipe e eles vão tirar as dúvidas de vocês e já dar andamento na matrícula. Lembrando que são apenas 40 vagas com essas condições especiais. É só chamar lá no WhatsApp, tá bom? Depois vai chegar aí o 41 vai falar: "Ó, pensei demais". É É, verdade. vai. E de Sim. novo, gente, eu vou reforçar isso aqui, acho que o conhecimento é uma opção, mas o conhecimento é uma grande alavanca para o nosso progresso pessoal. Simples assim, a opção de fazer ou não é individual. Mas o que isso nos traz, bota um propulsor aí muito importante na nossa carreira e no nosso sucesso. Muito obrigada, professor Vacla. Quer fazer seu agradecimento e despedida pessoal, que eu já vou também fazer o encerramento. Legal. Puxa, muito obrigado, André e equipe Anima, pela oportunidade. Obrigado, estou vendo aqui a gente chegou a bater mais de 200 pessoas nessa conversa, então muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas perguntas. Eh, Aqui eu acho que hoje não existem verdades absolutas, tem a verdade de cada um. E eu acho que aqui a gente faz uma provocação e traz um convite para todos vocês. E aí é opcional para cada um aceitar esse convite, né, investir, porque para mim educação sempre vai ser investimento, nunca, jamais custo. Obrigado, equipe Anima, e para quem quiser depois
me acompanhar. Tem o livro, podcast do Lado I, tem bastante conhecimento lá para quem quiser entrar em contato com grandes lideranças. Aí tem o canal no YouTube, no Insta, então também como uma forma de vocês se abastecerem também de conteúdo. O meu muito obrigado, um prazerzaço de estar aqui com vocês. Valeu. Maravilha. Nós que agradecemos, professor, nosso palestrante Vacla, muito obrigada pelos ensinamentos, por tudo que você compartilhou aqui hoje. Tenho certeza que vamos todos sair daqui com a mentalidade expandida, com a nossa visão também ampliada, para a gente continuar se desenvolvendo a cada dia mais. Quero parabenizar todos que estão aqui conosco nessa terça-feira. Olha só, 9h13 da noite, a gente aqui buscando conhecimento, e olha que um dia vão querer dizer que foi sorte, hein, gente? Parabéns por estarem aqui. Continuem firmes nessa caminhada. Aos nossos alunos que estão aqui prestigiando, estão buscando conhecimento, parabéns, alunos queridos. A gente continua nessa caminhada junto com vocês durante toda a jornada. E para quem não é nosso aluno, parabéns também por estarem aqui. Saibam que vocês são sempre muito bem-vindos para estarem conosco, tá bom? A todos, muito obrigada e até a próxima. Grande beijo, até mais. Tchau, tchau.